Olá, turminha do terceiro ano, como vai? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, o professor Edilândia, para darmos continuidade novamente no conteúdo de português. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada, que nós falamos sobre número do substantivo, que as palavras podem estar no singular, mas podemos também passá-las para o plural. E para passar essas palavrinhas para o plural, é necessário algumas observações, pois nem todas as palavras no plural é acrescentado apenas o S no final, tá certo? As palavras que nós podemos acrescentar o S no final são aquelas com terminação com vogal, as palavrinhas que terminam com vogal. E existem outras regras também. Aquelas palavras que terminam com S, com R e com Z, o final das palavrinhas nós acrescentamos ES, certo? As palavras que terminam com L, nós podemos substituir o L por IS. Por exemplo, caracol, substituímos o L no final da palavra por IS. Vai ficar caracóis. E também existem aquelas palavras terminadas com ão. Algumas das palavras, na maioria dessas palavras terminadas com ão, podemos substituir o ão por ões. Mas olha o que eu falei, nem todas as palavras, a maioria, pois algumas também terminam com ão, elas também podem ser substituídas por ães, certo? Ou ãos. É o caso dessas palavrinhas aqui. Essa atividade foi para casa, na aula passada. E agora eu vou corrigir junto com vocês, tá bom? Pegue o material de apoio, quem não pegou ainda, livro, lápis, borracha, e vamos acompanhar a aula, tá certo? Bom, a atividade proposta para casa foi: mão na massa, questão 1. Pesquise qual é o plural dos substantivos a seguir. Para escrever o plural dessas palavras, é necessário que a gente observe a terminação de cada uma. Vamos verificar as palavrinhas que foram para casa. Capitão, vilão, refrão, cristãos, vulcão, mamão, chão, espião, cão, mão e cidadão. Temos também do lado pão, grão, guardião e anão. Essas palavras, foi sugerido para vocês pesquisarem e escreverem o plural dessas palavras. Observando a terminação da palavra capitão, a resposta é capitães. Notem que ela terminou com ão, mas foi substituído por ães. Capitão, capitães. Vilão, vilãos ou vilões. Refrão, refrãos ou refrões. Podemos utilizar as duas maneiras. Cristão, cristãos. Vulcão, vulcãos ou vulcões. Mamão, mamões. Chão, chãos. Espião, espiões. Cão, cães. Mão, mãos. Cidadão, cidadãos, corrimão, corrimãos ou corrimões. Do outro lado, pão, pães, grão, grãos, guardião, guardiões, anão, anões. Essa foi a tarefa proposta para casa. Faça uma correçãozinha aí em casa, observe a terminação de cada palavra. Se você não acertou, vamos lá consertar a palavrinha que você não acertou, certo? E quem acertou todas as palavrinhas, parabéns. E hoje, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa ortografia. Palavras com final U e palavras com final L. Quando é que a gente pode utilizar o U no final da palavra e o L no final da palavra? Vamos lá compreender? Só um momentinho, enquanto eu apago aqui, para dar início ao nosso novo assunto. Tá bom?
Vamos ver aqui, vamos verificar. Pronto. A aula de hoje é o uso de L e U no fim das palavras. Também existe uma regrazinha aí bem básica para a gente compreender quando é que a gente vai utilizar o U e o L no final das palavras. Tá bom? O uso da letra U é usada nos verbos que indicam uma ação no passado. Certo? Eu vou escrever a palavra U somente naquelas palavras que indicam ação. Comeu, bebeu, pulou, dançou, ficou. Certo? Então, as palavras comeu, resolveu, esperou, são palavras que terminam com U, pois tem um som mais fechado. Certo? Então, as palavras com U no final são aquelas que é verbo, que indicam uma ação no passado. Tá bom? É algo que já passou, certo? Algumas, como essa palavrinha aqui, comeu, resolveu, esperou. E o som do U, ele é mais fechado, tá certo? O uso da letra L é usado somente naquelas palavras que é substantivo ou adjetivo. Que é no caso aqui dessa palavra aqui, ó. Coronel, mel, farol, anzol, legal. Legal é um adjetivo, amigável é adjetivo, gentil é adjetivo, tá certo? Coronel, substantivo. Então, essa regrazinha aí, são duas regras básicas para você observar aí, ó. Apesar dessas regras, há um substantivo que são escritos com U no final, como céu, pneu, museu, mingau, chapéu. Certo? Então, aqui nós temos uma frase para a gente observar, né, a palavrinha e a escrita do U ou se é o L no final. Muitos países hoje já enfrentam sérios problemas de água potável. Certo? Notem que o Lzinho aqui no final, a gente nota que não é um verbo. Tá bom? Uma grande quantidade de rios morreu por falta de cuidado. Olha a palavrinha aqui, ó, é um verbo no tempo passado. Por isso que foi escrito aqui com U. Tá legal? Vamos só verificar aqui uma atividadezinha. Que vocês vão ter que fazer em casa, de acordo com essas regras aí. Tá certo? Para casa, vai. Agora que você já aprendeu palavras terminadas com U e L, complete as palavras a seguir com a letra faltante. Aqui nós temos resolveu, lavável, prometeu, horrível, visível, museu, móvel, comeu, possível e escondeu. Não tem a terminação dela, mas a tia Edilândia falou, né, como se tivesse a terminação. Agora resta vocês seguirem a regrazinha e completar a palavra, certo? Com L ou com U. Na segunda questão, diz assim: agora organize as palavras do exercício anterior em 2 grupos de acordo com a letra final. Organize as palavras do exercício anterior em 2 grupos de acordo com a letra final. Então, vocês vão lá para a questãozinha lá da primeira questão e vão tentar organizar dentro do quadro. Qual a diferença na pronúncia do som final das palavras dos 2 grupos? Pesquisem, que na próxima aula nós vamos verificar aí quem vai conseguir responder essas questões aí. B. Observe a grafia das palavras e reflita. Como essa diferença sonora é marcada na escrita? Registre sua conclusão. Bom, eu vou deixar vocês pesquisarem essas 2 opções aqui, tá bom? Eu espero que vocês, quem não compreendeu, volte o vídeo novamente ou então recorra ao seu livrozinho lá na página 64, tá certo? A explicação está na página 64 do nosso livro e a atividade na página
65. Bom, a aula de hoje, gente, vai acabando por aqui. E espero que vocês se aprofundem mais aí no assunto, né? Porque a gente sabe que o estudo é muito importante em nossa vida, né? Tá legal? Até a próxima aula.